Fuga de Nova York. Se tiverem chance, as pessoas fogem do socialismo. Esta história se repete em Nova York. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por J.M. Pernicião e narrado por Alexander Bard. Em 1981, John Carpenter dirigiu um filme de ficção científica intitulado Fuga de Nova York. No filme, os Estados Unidos haviam se tornado um país infestado pelo crime. Para conter os criminosos, a ilha de Manhattan foi transformada em um presídio de segurança máxima. Um muro de 15 metros de altura cercava a cidade, as pontes foram destruídas e todos os prisioneiros estavam condenados perpetuamente. E a vida imita a arte. Andrew Cuomo, o atual governador do estado, e Bill de Blasio, o prefeito da cidade de Nova York, se empenharam bastante em transformar a cidade mais populosa do país em uma versão daquele presídio retratado no filme de John Carpenter. As medidas coronazistas na cidade de Nova York estiveram entre as mais restritivas dos Estados Unidos. Foram 78 dias de confinamento, o mais longo do país, com fechamento de todas as atividades consideradas não essenciais pelos parasitas locais e restrições de movimento. Em junho, a cidade começou uma tímida reabertura, mas ainda com muitas regras sem sentido impostas pelos mafiosos estatais. Mesmo agora, em agosto, ainda há muitas restrições e a cidade está longe de ter aquela atmosfera vibrante tão característica. Claro que nada disso adiantou para o alegado propósito de salvar vidas. Considerando os números oficiais, foram mais de 23 mil mortes na cidade, a maior taxa de mortalidade do país. Até aí, nada muito diferente do que vivenciamos aqui em Banânia e observamos em outras partes do mundo. Mas se tais medidas não tiveram nenhum resultado sanitário positivo, elas foram extremamente eficientes para retirar liberdade dos bovinos gadosos nova-iorquinos e destruir a economia da cidade. E é aí que podemos perceber algumas coisas interessantes. Algo que sempre acontece é que as pessoas, tendo a oportunidade, sempre fogem do socialismo. Quanto mais intensas as intervenções estatais, quanto mais centralizado o planejamento, quanto menores as liberdades individuais, maiores os incentivos para elas simplesmente pegarem seus bonés e se mudarem para um lugar melhor. Em Nova York, as coisas não estão sendo diferentes. De acordo com uma reportagem do New York Post, a cidade vem sofrendo um verdadeiro êxodo, e essa fuga de Nova York não se deve à gripe chinesa, mas às medidas coronazistas impostas a seus cidadãos. Acredita-se que o impacto desse êxodo será tão grande que a cidade jamais vai se recuperar financeiramente dessa perda. No início de agosto, o governador Andrew Cuomo fez uma turnê pelo estado, implorando para que os nova-iorquinos saíssem de seus refúgios em estados vizinhos e voltassem para casa. Não porque ele esteja preocupado com o bem-estar de seu rebanho, claro, mas porque as finanças do estado e da cidade estão em ruínas. Os nova-iorquinos pagam impostos sobre a renda, que é sobretaxada se estiverem residindo na cidade. Ainda pagam impostos sobre consumo de quase 9%, dos quais aproximadamente metade fica com a máfia municipal e metade com a máfia estadual. Se boa parte do rebanho estiver fora do curral, a arrecadação cai bastante. O próprio Cuomo admitiu que o 1% mais rico dos nova-iorquinos, a maioria dos quais vivia e trabalhava em Manhattan, compreendem metade de tudo que o estado rouba da população via impostos. Entretanto, para desespero de Cuomo, Blasio e demais políticos, muitos desses residentes estão pensando seriamente em mudar de áreas definitivamente, abandonar a cidade e até mesmo o estado de vez. Um empresário do setor de mudanças comentou: "O pessoal está fugindo da cidade aos montes. Estou fazendo mudanças em todos os cantos de Manhattan." Segundo ele, boa parte de famílias com crianças ou adolescentes preocupadas com o ano escolar. Ele ainda disse que, por enquanto, o movimento nas regiões mais ricas ainda é menor, não porque eles estejam na cidade, mas porque já têm segundas casas nos subúrbios ou em outros estados. Esses nova-iorquinos que estão se mudando dizem que estão de saco cheio das restrições impostas usando o vírus chinês como desculpa. As medidas, dizem eles com razão, não fazem o menor sentido. Eles temem que essa história nunca acabará, o que, convenhamos, é bem provável. Muitos dos que estão partindo são jovens que haviam se mudado para a cidade em busca de oportunidades profissionais. As kitnets, os estúdios e os apartamentos de um dormitório estão se esvaziando. Plaquinhas de
aluga-se e vende-se são cada vez mais comuns. Esse fenômeno, porém, não se restringe a Nova York. As manchetes dos jornais deixam claro que outras metrópoles do país também estão sofrendo com o mesmo problema. São Francisco, Portland, Minneapolis e Seattle são algumas das outras vítimas da fraudemia. Para se ter uma ideia do estrago, ofertas de emprego caíram 36% em Nova York, 38% em São Francisco e 33% em Portland. Muitas empresas desistiram de manter seus negócios nessas cidades e simplesmente mudaram seus escritórios para outros locais. O que está acontecendo em Nova York e nessas outras metrópoles dos Estados Unidos é o que costuma acontecer quando se adotam políticas cada vez mais socialistas, isto é, quando as intervenções estatais se tornam cada vez mais intensas. O direito à propriedade privada é algo natural, a liberdade é algo que está impresso em nossos cérebros. Tendo experimentado o gostinho da liberdade, abrir mão dela permanentemente é algo muito difícil. Mesmo os mais ferrenhos socialistas, quando sentem na própria pele os efeitos daquilo que defendem, tendem a fugir da tirania estatal. Se John Carpenter resolver lançar uma sequência de Fuga de Nova York, o enredo já está pronto. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!